Olá, meu nome é Ricardo Amorim, sou delegado de polícia titulado da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa que atua aqui em Salvador, a DECRIM. Hoje nós vamos falar durante cerca de 30 minutos, de forma objetiva, sobre o combate ao racismo e à intolerância religiosa. A gente sabe que a Polícia Civil nos últimos anos vem se aperfeiçoando, vem se capacitando para ter e poder dar uma resposta para a população em relação aos crimes que acometem os públicos vulnerabilizados em todo o estado da Bahia. E durante as festas populares não é diferente. A gente precisa fazer o melhor trabalho que nós podemos, precisamos capacitar os servidores para que todas as pessoas estejam alinhadas no atendimento às pessoas vulnerabilizadas e também na forma e nos procedimentos que nós adotamos. Bom, a gente sabe que a Polícia Civil nos últimos anos transformou a forma como encara os crimes contra os públicos vulnerabilizados, vem buscando formas de trabalhar com esse público que dê uma resposta satisfatória para a sociedade e vem transformando a cultura organizacional para que a gente realmente seja uma instituição que visa garantir os direitos humanos de toda a população, independentemente de cor da pele, credo, crença, orientação sexual, identidade de gênero, etc. Bom, como nós sabemos, serão utilizados um efetivo de investigadores, escrivães, delegados e psicólogos também nesses postos para ajudar no atendimento, além dos digitadores também, que ajudarão no nosso trabalho, não só para atender os casos de racismo e intolerância religiosa, também atenderão casos de LGBTfobia, casos relacionados a pessoas idosas, a crianças e outros públicos vulnerabilizados, que também serão atendidos exclusivamente por esses postos. Bom, falando sobre racismo e intolerância religiosa, é muito importante a gente falar aqui sobre os tipos penais mais comuns que a gente tem na nossa legislação em relação a essa temática. Então nós temos hoje a Lei 7716, que é a Lei de Racismo, que tem algumas previsões muito importantes, que inclusive acontecem também durante o Carnaval, a exemplo do artigo 2º-A, que é o crime de injúria racial, que tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Dentro da própria Lei de Racismo nós temos outros tipos penais, a exemplo do artigo 20 da Lei 7716, que prevê de forma mais genérica, de forma mais abrangente, o crime de racismo. Então esses são os dois tipos mais utilizados quando a gente fala sobre racismo na legislação penal que atualmente temos em vigor no Brasil. Quando a gente fala de intolerância religiosa, o principal tipo penal que nós utilizamos é o artigo 140, parágrafo 3º do nosso Código Penal, que fala sobre injúria praticada quando ela é feita utilizando elementos referentes a pessoas com deficiências, à religião. E esse artigo pode ser utilizado todas as vezes que uma pessoa seja vítima de algum tipo de ofensa relacionada à religião que essa pessoa é adepta. Bom, é importante a gente dizer aqui que os crimes de racismo, que tem a pena de 2 a 5 anos, no caso da injúria racial, são crimes inafiançáveis. Então todos os crimes previstos na Lei 7716 são crimes inafiançáveis. Ou seja, não existe a possibilidade de quando essa pessoa seja apresentado no posto de serviço do Carnaval, que seja arbitrado uma fiança, essa pessoa possa sair do nosso posto solta e responder liberdade. Então todos os casos de injúria racial previstos no artigo 2º-A, no artigo 20, nos outros artigos também da Lei 7716, deve ser feito flagrante imediatamente no nosso posto, encaminhado posteriormente para a audiência de custódia, para que na audiência de custódia o judiciário decida como essa pessoa responderá por esse crime. Importante a gente dizer também que os crimes de injúria religiosa, previstos no artigo 140, parágrafo 3º, são crimes com a pena de 1 a 3 anos, são crimes que dependem de representação da vítima. Então é importante a gente dizer aqui que além da gente fazer essa ocorrência no nosso posto, além da gente fazer o auto de prisão em flagrante em relação à pessoa que cometeu esse crime de injúria religiosa, é importante que nós escolhamos também o termo de representação dessas vítimas para que esse processo possa seguir de forma correta, tanto durante o inquérito policial, durante a investigação, quanto também posteriormente na justiça, para que não possamos deixar nenhuma brecha para que esse procedimento seja questionado posteriormente no judiciário. Bom, em relação ao atendimento no nosso posto de serviço, a gente sabe que os crimes que envolvem o racismo, a intolerância religiosa, a LGBTfobia, são crimes que afetam profundamente essas vítimas, afetam a honra dessas pessoas, a dignidade dessas pessoas, e as vítimas costumam ficar extremamente abaladas quando são vítimas dessa situação, inclusive durante essas festas populares.
É importante, extremamente importante, que durante o atendimento nós façamos um acolhimento correto dessas vítimas nos nossos postos, façamos um atendimento, que seja um atendimento privado, né? Que esse atendimento não seja feito na frente de outras pessoas durante o posto. Nós sabemos que no posto nós temos uma estrutura que contempla um espaço mais aberto em que as pessoas estão ali, os digitadores, outras pessoas também no posto registrando ocorrências, mas dentro do nosso posto nós também temos estruturas individualizadas para atendimento. Então nós precisamos fazer com que essas vítimas sejam ouvidas de forma individualizada, com o menor número de pessoas dentro dessa sala, porque a gente sabe que durante o momento que essa pessoa informa para na nossa equipe o que aconteceu, essa pessoa também se sente envergonhada, se sente ali exposta, né, perante as pessoas que estão ali, apesar de serem policiais, serem geralmente pessoas do serviço público, da Polícia Civil, essas pessoas se sentem intimidadas até para dar detalhes desses fatos, quando passam esses fatos, né, perante várias pessoas. Então a gente precisa fazer esse atendimento individualizado, precisamos fazer um atendimento que não possua nenhum tipo de julgamento em relação a onde essa pessoa estava, com quem essa pessoa estava, que tipo de roupa essa pessoa estava utilizando, para que a gente evite que a nossa polícia revitimize essas pessoas. A gente recebe frequentemente algumas queixas das pessoas em relação ao nosso atendimento, exatamente por algumas situações pontuais em que as vítimas de crimes de racismo, intolerância religiosa e homofobia acabam, às vezes, sendo revitimizadas nos nossos postos. Então a gente precisa evitar que a gente utilize as nossas próprias concepções, a nossa religião, nossa visão de mundo, para julgar determinados fatos que uma pessoa seja vítima. A gente tem que lembrar que nós, enquanto servidores policiais, estamos lá para ajudar a população, independentemente das nossas convicções pessoais, estritamente baseados na legislação criminal e nas outras legislações que nós temos hoje no nosso país. Então a gente precisa fazer esse atendimento com privacidade em relação à vítima e às testemunhas também, um atendimento sem nenhum tipo de julgamento em relação aos fatos que essas pessoas estão passando para a gente, e entender também a fragilidade que essas pessoas apresentam, tendo em vista que esses crimes não só são praticados por pessoas desconhecidas, mas muitas vezes também são praticados por familiares e outras pessoas do próprio convívio dessas pessoas. Então é importante que durante o atendimento, tanto no registro da ocorrência, quanto durante a lavratura da auto de prisão em flagrante ou das oitivas que sejam feitas no inquérito policial, que essas oitivas contenham o maior número de informações possível para que possamos identificar exatamente um crime que foi cometido. Por exemplo, é importante que durante o registro da ocorrência e também durante o termo de declaração, o termo de depoimento, o interrogatório que a gente faça, nós constemos as palavras utilizadas durante a consumação desse crime. Por exemplo, se a pessoa proferiu injúrias religiosas, injúrias em relação à religião dessa pessoa, precisamos utilizar exatamente as palavras que o autor do crime utilizou durante essa ação. Que é só com essas palavras que nós efetivamente conseguiremos tipificar esse crime e demonstrar para o Ministério Público e para o Judiciário que esses crimes foram cometidos. Tanto nos crimes de racismo e injúria religiosa e também nos crimes de LGBTfobia, precisamos deixar claro as palavras utilizadas. É importante que no momento da coleta das informações junto à vítima, nós não tenhamos vergonha de perguntar as palavras que são utilizadas e agir de forma profissional. Precisamos dizer para as pessoas, explicar para essas pessoas o passo a passo dessa investigação, explicar o porquê das perguntas que nós fazemos, para que essas pessoas entendam a importância desses detalhes da investigação, para que nós possamos fazer um inquérito policial, um auto de prisão em flagrante, o mais técnico e profissional possível. Outra coisa extremamente importante também durante o processar desses boletins de ocorrência é que nós colhamos o maior número de informações possível. Por exemplo, no nosso sistema PPE, nós temos lá as opções de orientação sexual da vítima, da testemunha, do autor, de religião e outras informações que são extremamente importantes, não só para podermos tipificar os crimes que chegam até os nossos postos, até as nossas delegacias, mas também para podermos colher dados que são importantes para que nós possamos passar para a população a quantidade de crimes que determinado público sofreu, possamos passar para outras instituições parceiras também a quantidade de pessoas que foram vítimas, por exemplo, o número de pessoas negras que foram vítimas de determinados crimes, o número de pessoas lésbicas que foram vítimas de determinado crime, para que essas estatísticas possam ajudar durante todo o ano na repressão profissional, integrada e uniforme desses crimes nas festas populares e também nas nossas delegacias. Outra informação importante também,
É importante lembrarmos que os crimes de LGBTfobia, os crimes de homofobia, os crimes de transfobia, desde 2009, em razão da ação declaratória de constitucionalidade por omissão 26 do mandado de injunção 4437, os crimes de homofobia e transfobia são julgados e são tipificados a partir da lei 7716, a lei de racismo. Ou seja, sempre que uma pessoa for vítima de uma injúria por conta da sua orientação sexual, por sua identidade de gênero, nós devemos tipificar essa conduta a partir da lei de racismo. Por exemplo, se uma pessoa chegar no posto policial e dizer que foi vítima de uma injúria porque uma pessoa falou para ela que ela, por exemplo, era sapatão ou algum outro tipo de palavra como essa, que a gente precisa, como eu falei anteriormente, colocar no BO, colocar no termo de declaração da forma exata como foi dita, precisamos utilizar a lei 7716 para penalizar essa pessoa. Ou seja, nos casos de homofobia e transfobia, também deve ser feito o auto de prisão em flagrante quando tiver elementos de que aquela pessoa fez aquele tipo de ofensa. Então, importante observar que, assim como no crime de racismo, como no crime de homofobia e transfobia, nós devemos fazer o auto de prisão em flagrante. Não podemos arbitrar fiança em relação a essas pessoas, porque a homofobia e a transfobia são espécies de crime de racismo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2019. Importante também que nós tenhamos atenção em relação ao atendimento das pessoas do público LGBTQIAPN+. Muitas pessoas falam que é um pouco complexo o atendimento, por não entender algumas características específicas dessa temática, mas se nós tivermos um pouco de sensibilidade, atenção, carinho em relação àquilo que a gente está fazendo, a gente vai conseguir dar o tratamento adequado para esse público. Então, sempre que nós nos depararmos, por exemplo, com pessoas transexuais, nós às vezes temos dúvida, né, em relação ao pronome que vamos utilizar, a como vamos tratar essa pessoa, mas é muito simples. A partir do momento que você se depara com uma pessoa que você nota que essa pessoa pode ser uma pessoa transexual, uma pessoa travesti, o que é que a gente faz? A gente simplesmente pergunta o nome dessa pessoa. Então, ao invés da gente ficar na dúvida em relação a falar, chama de senhor, chama de senhora, a gente pode falar, olá, como você está? Como é o seu nome? A partir do momento que essa pessoa te passa esse nome, você já tem aí um direcionamento de como você poderá tratar essa pessoa. Então, a gente precisa lembrar que, independentemente dessa pessoa ter o nome retificado ou não no seu registro civil, nós precisamos adotar o nome que essa pessoa passa para as nossas equipes. Então, por exemplo, se essa pessoa chega até o nosso posto, tem um documento de identificação, um RG, que consta o nome morto, como as pessoas costumam chamar, o nome de batismo dessa pessoa, essa pessoa falar que o nome dela é um outro nome, nós devemos utilizar o nome que essa pessoa passa para a gente, o nome social que essa pessoa transmite para a gente, para que nós possamos dar um atendimento sem revitimizar essa pessoa, sem fazer com que essa pessoa se sinta constrangida no âmbito da nossa Polícia Civil. É importante a gente lembrar também que no nosso sistema PPE, quando nós colocamos o CPF dessa pessoa, algumas vezes ainda aparece, mesmo que a pessoa tenha retificado o nome na Receita Federal, algumas vezes, por uma questão de consistência do sistema, o sistema acaba apresentando um nome anterior dessa pessoa. Então é importante que nós possamos, através do sistema PPE, incluir o nome dessa pessoa, o nome de registro dessa pessoa. Caso essa pessoa, quando a gente lança o CPF, automaticamente entre o nome dessa pessoa, a gente pode tirar a opção de lançar o CPF automaticamente, ou seja, botar aquela pessoa como o nome dela, né, o nome que consta no documento dela retificado, e na parte de documento a gente pode lançar lá embaixo o CPF dessa pessoa. Então, caso essa pessoa tenha um nome retificado, nós podemos lançar, repetindo, o nome dela na parte de cima, sem lançar o CPF no primeiro campo de CPF, para não entrar o nome automaticamente dela. Na parte de documentação, a gente lança o número do documento dessa pessoa, para evitar constrangimento e evitar um transtorno para essa pessoa e também para as nossas equipes. Bom, é importante dizer aqui, fazer uma diferenciação entre o nome social e o nome de registro da pessoa. Então, todas as vezes que uma pessoa tiver um nome registral, mas ela se identificar com um determinado nome, for conhecida na sociedade por esse nome, ela terá o nome social que ela indicou. E como eu falei anteriormente, precisamos utilizar no tratamento esse nome social.
Por outro lado, tem pessoas que já retificaram esse nome e tem o nome dela como um nome que consta no seu documento. Então não será um nome social, será o nome dessa pessoa que já foi registrado no sistema. Bom, em relação aí ao tratamento que nós devemos dar para essas pessoas, é importante dizermos também que também em relação ao público LGBTQIA+, devemos evitar qualquer tipo de julgamento em relação a essa pessoa. Como eu falei, são pessoas que se encontram muito vulnerabilizadas, são pessoas que têm muita desconfiança em relação ao serviço das instituições de segurança pública, e nós devemos mostrar durante todo o tempo que nós estamos preparados para atender esse público. Então, essa desconfiança é normal por conta de todo o histórico que a segurança pública tem com determinados públicos, mas nós, a partir de um atendimento acolhedor, de um atendimento profissional, devemos mostrar para essas pessoas e passar confiança para que essas pessoas cada vez mais possam contar e acreditar no serviço da Polícia Civil. Bom, como o nosso trabalho de polícia judiciária não se faz sozinho, todo o trabalho relacionado ao racismo, intolerância religiosa e LGBTfobia é feito em rede. Nós temos hoje algumas estruturas de parceria, como de costume nós temos o Ministério Público, que é uma instituição parceira da gente, temos a Defensoria Pública, que é uma instituição parceira, temos a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que também tem uma forte parceria com a Polícia Civil em relação ao público LGBTQIA+, e temos também a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que é uma forte parceira da Polícia Civil nos crimes de racismo e intolerância religiosa. Todas essas instituições farão visitas aos nossos postos, poderão nos ajudar, poderão buscar informações junto com a gente. Nós precisamos colaborar ativamente com essas instituições para que nós, de forma conjunta, enquanto instituições de defesa social, possamos evoluir no combate aos crimes de intolerância e discriminação aqui no nosso estado. Então, eu peço também atenção em relação a essas equipes das secretarias parceiras da gente, em relação às equipes do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, que busquem os nossos postos, para que nós possamos passar as informações necessárias, mostrar o nosso trabalho, mostrar como a gente vem desenvolvendo toda essa pauta de públicos vulnerabilizados de forma mais profissional. O Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis vai trabalhar 24 horas em sistema de supervisão. Nossas equipes estarão disponíveis para tirar dúvidas, para analisar os procedimentos que são feitos, para dar orientações para os colegas que estão nos postos, para ajudar com problemas que porventura tenham nos postos de atendimento, para direcionar o encaminhamento de vítimas para a rede de proteção que nós temos, a parceria, e em qualquer situação que tenham dúvidas, vocês poderão entrar em contato diretamente com o posto, com a equipe do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, para ajudar na lavratura de procedimentos, no atendimento de determinadas pessoas em situações das mais diversas que cheguem até os nossos postos. Bom, a Secretaria de Segurança Pública elaborou diversos protocolos operacionais de procedimento, diversos POPs, para facilitar esses atendimentos que são feitos por todas as instituições de segurança pública, inclusive a Polícia Civil. Então nós vamos disponibilizar esse POP para tirar dúvidas, que esse POP será utilizado, pode ser utilizado por todas as nossas equipes, para que durante o atendimento, durante a lavratura dos procedimentos, a gente possa ter esse acesso, possa fazer essa consulta, para que esses procedimentos sejam feitos da melhor forma possível. Eu posso passar aqui também um número da DECRIM, da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, para tirar dúvidas, para informar situações. O DECRIM também vai atuar durante o dia para dar andamento a essas investigações que começam durante a noite ou comecem durante o dia em outros postos, nos diversos postos, que as pessoas podem também entrar em contato através do 719-9637-8289, que é o telefone da nossa delegacia, também para entrar em contato, informar situações, informar sobre pessoas que foram até lá e precisavam de informações sobre o funcionamento da nossa delegacia, para que nós tenhamos um trabalho integrado com toda a Polícia Civil. Bom, eu quero contar com todos os policiais, todos os digitadores, trabalhadores administrativos que vão trabalhar nos nossos postos, para que nós possamos mostrar para a população que a Polícia Civil cada vez mais vem se desenvolvendo, vem se aperfeiçoando e vem mostrando para a população que nós evoluímos nessas pautas, né? Que nós realmente somos parceiros da comunidade, somos parceiros da população e podemos ajudar e muito no combate ao racismo, à intolerância religiosa, à LGBTfobia.
podem contar comigo, com a DECRIM, com o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis para tirar qualquer tipo de dúvida e vamos avançar na repressão qualificada desses crimes aqui no nosso estado. Muito obrigado.